Tudo bem, Olá, Gurias? oi, tudo bem, meninas? Tranquilo? Tudo certo? Pessoal, quero as boas-vindas a todos. Eu sou a professora Clarice Paim, sou a coordenadora do curso Técnico em Administração e da Faculdade SEG. Quero, primeiramente, cumprimentar a todos os presentes, nossos alunos, nossos professores, nossos colegas que estão aqui nos prestigiando. E hoje o tema é entrevistas dos processos seletivos. Esse evento está sendo realizado em parceria com a Integrar RS, é um evento que foi promovido pela Faculdade SEG e é direcionado aos alunos de todos os cursos e especialmente aos alunos do curso técnico em administração e aos alunos da faculdade, que é um pouquinho mais direcionado para eles. Mas entrevista em processo seletivo serve para todos os cursos, para todas as profissões. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Queremos também identificar que esse evento ele vai das 19h30 às 20h30, em ponto, porque depois nós temos outros eventos e outras atividades que devem ser realizadas. E quero apresentar as nossas consultoras da Integrar, que vão estar apresentando o tema aqui para vocês. Quero dar as boas-vindas, então, para Amanda Nardi, para a Graziele Siqueira da Integrar. Sejam bem-vindas. Meninas, agora é com vocês. Obrigada, Clarice. Obrigada, Clarice. Então, pessoal, meu nome é Amanda, né? Como a Clarice já me apresentou, eu sou estudante de psicologia lá na PUC, no semestre. Amanda, tu ficou mutada. Meu nome é Amanda, sou estudante de psicologia lá na PUC, quinto semestre, trabalho na Integrar há cerca de um ano no setor de recrutamento, né? Eu vou estar aqui com vocês hoje falando um pouquinho mais sobre as entrevistas, né? Dando algumas dicas, enfim, a gente pode poder estar trabalhando aí, né? Nas próximas entrevistas de emprego. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo, né? A oportunidade de estar aqui, também poder estar ajudando todo mundo a se inserir no mercado de trabalho. Como a gente já tinha se apresentado, né, na live da semana passada, meu nome é Graziele, atualmente sou recrutadora da Integrar e eu sou estudante de psicologia na URGS. Então, a gente vai começar a conversar um pouco sobre as entrevistas presenciais e online. Então, só um minutinho que está dando um retorno. Clarice, tu poderia silenciar o microfone? Alô? Acho que foi. Agora foi. Então, como eu tinha dito antes, né? As entrevistas, elas podem ser individuais, coletivas, quando cada um se apresenta e fala um pouco de si. Também podem ser em dinâmicas em grupo, quando o entrevistador simula situações comuns ao dia a dia e busca avaliar competências importantes para a vaga, como argumentação, agilidade e também autonomia. O objetivo da entrevista, então, é conhecer o candidato, avaliar a personalidade, as habilidades comportamentais também, para verificar, então, se há uma afinidade com a posição e com a cultura da empresa. Quem conduz a entrevista geralmente é algum colaborador do RH ou o gestor imediato da área. Também pode haver mais de uma entrevista, né? Como, por exemplo, uma primeira com o pessoal do RH, uma segunda com o gestor imediato. Isso depende muito da cultura da empresa mesmo. Então, teria alguma pergunta já, Amanda? Não, Grazi, ainda não. Ainda não? Dá seguimento. Então, primeiramente, a gente tem que saber como que a gente vai se preparar para uma entrevista. Então, para realizar uma entrevista de emprego, é necessário um preparo e um ensaio antes para a gente saber como que a gente vai estar lidando, como que a gente vai estar se comportando durante a entrevista. Então, também deve haver uma pesquisa
anteriormente, né, sobre a empresa, sobre qual ramo que ela atua, porque isso são questões que a empresa realmente valoriza, coloca que o candidato realmente está interessado em ingressar naquela empresa como colaborador. Tu pode estar pesquisando sobre a empresa a partir do LinkedIn ou também o site da empresa mesmo. Também é importante que tu pratique o que tu vai falar durante a entrevista. Então, por exemplo, sempre é bom esse ensaio exatamente para te saber como que tu vai responder as perguntas que podem estar eventualmente sendo colocadas na entrevista. Então, por exemplo, se o entrevistador pergunta sobre tuas experiências, tu já deve saber em quais pontos tu deve se aprofundar, em quais questões tu deve, enfim, mostrar teus resultados, quais pontos tu deve falar de uma forma ou de outra forma, para realmente tu estar sendo melhor avaliado, tendo um desempenho melhor. Então, para isso, é importante que a gente tenha um autoconhecimento, ou seja, que a gente conheça já a nossa trajetória profissional, que a gente conheça nossas qualidades, os nossos defeitos, porque geralmente isso vai ser colocado em pauta na entrevista, tá? Caso tu não tenha alguma experiência, por exemplo, e queira estar se destacando numa entrevista, esteja um pouco inseguro, é importante que tu também, como a gente disse na outra live, que tu coloque informações como voluntariado, como outras experiências que de alguma forma te classifiquem como tal, assim. Então, por exemplo, se tu teve algum projeto pessoal, como venda de doces, vendas de salgados, alguma coisa do tipo, e tu não tem alguma experiência, é legal tu tá trazendo isso para a entrevista, como tu pode mostrar que tu teve proatividade, que com esse projeto pessoal tu, enfim, aprendeu várias coisas, como autonomia, enfim, várias coisas. Já tem alguma pergunta? Não ainda? Não ainda, Grazi. Eu até queria aproveitar, se alguém tiver alguma dúvida, né, referente a qualquer assunto aqui que a gente está abordando, pode mandar ali no chat que a gente vai estar aproveitando a live para ir respondendo, tá? Da mesma forma como a gente fez na semana passada. Então, é interessante também a gente realizar alguns exercícios práticos, como, por exemplo, escrever mesmo no papel antes da entrevista perguntas como quem sou eu? No que eu me destaco? Onde que eu posso melhorar? Entre outras perguntas, assim, realmente para se autoconhecer e poder estar colocando essas informações de forma que agregue realmente no teu desempenho durante a entrevista. É importante também que tu pesquise sobre a função que tu vai exercer na empresa. Então, qual é o principal objetivo do teu cargo? Quais as habilidades mais importantes para ele? O que tu tem de diferente que ajudaria nessa função e no que tu precisaria melhorar para, então, estar exercendo a função. Então, é legal a gente estar colocando esses fatos, né, para a gente sempre estar direcionando a entrevista de um modo que agregue no teu desempenho. Então, durante a entrevista, eu queria abordar uma questão que se chama storytelling, que se chama contar história em inglês. Seria basicamente tu contar como a tua trajetória profissional foi a partir de uma história. Daí a importância de tu estar realizando esse autoconhecimento. Então, tu pensa numa linha de tempo para a tua história. Pensar no teu passado, as experiências que tu já teve. Então, entram tuas experiências profissionais, acontecimentos que moldaram o profissional que tu é. É preciso pensar no presente também, em quem que tu se tornou por causa das experiências, que habilidade que tu desenvolveu. E por último, e não menos importante, nas tuas perspectivas do futuro. Então, para onde que tu está caminhando, onde tu pretende estar daqui aos próximos anos e como tu deve chegar lá. Eu vi que tem algumas perguntas, não? Isso. A Franciele Furtado perguntou: quem não tem experiência, é ideal colocar no currículo essas experiências pessoais ou somente falar no momento da entrevista? Aí eu acredito que entra aquela questão como autônomo, né, Grazi? Uhum. A questão como autônomo, eu acredito, como a gente tinha dito, né, na live passada sobre o currículo, é interessante tu colocar como que foi e aprofundar essa questão na entrevista. Mas, por exemplo, experiências que são mais pessoais, eu não recomendaria colocar no currículo, que são mais questões de como que tu aprendeu, enfim, é mais questões profissionais, mas eu acredito que seja legal tu estar colocando essa experiência autônoma no currículo, que demonstra que tu tem, então,
uma proatividade, tu teve um projeto pessoal, tu conseguiu gerenciar o teu projeto. Então, isso é bem importante, porque demonstra várias habilidades que as empresas, elas estão buscando. Referente ao autoconhecimento que tu citou antes, no caso, o Wellington Alcântara, ele fez uma pergunta. Na entrevista, quando nos é perguntado de qualidade e defeito, o que devemos responder ou não responder? Então, isso depende bastante, por isso que tu tem que pensar sobre todas as questões sobre tua trajetória pessoal. Então, essa pergunta, né, tem uma resposta muito pessoal. Então, não tem como falar isso é bom, isso é ruim. Então, é legal sempre tu fugir dos clichês, né, como sou muito perfeccionista, faço as coisas, esse é o meu maior defeito, esse tipo de coisa. Então, tentar realmente pensar num defeito real, numa qualidade real, não, enfim, tá tentando sempre, de alguma forma, se encaixando na vaga. Mas essa questão do defeito, tu sempre deve abordar colocando uma solução, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu estou trabalhando nisso, eu estou fazendo alguma coisa para que eu melhore nesse quesito. Então, sempre trazer o defeito com alguma solução também que tu está tentando mudar, enfim, então não precisa ser um defeito, assim, que não seja realmente defeito. O legal é tu colocar realmente uma questão que tu tem dificuldade, mas que tu tá trabalhando para melhorar, né? Isso. O que a gente acaba encontrando muito, assim, são esses que nem tu comentou, são defeitos, assim, que tu joga no Google, Sim. só colocar, né? Enfim, e o ideal é que, como a gente falou também na outra live, é que o candidato tente sempre ser o mais verdadeiro possível com aquilo que ele está falando, né? Sim. Então, que nem a Grazi falou, não tem um problema tu ter um defeito, assim, de ansiedade, algo ligado a isso, mas que tu possa trabalhar em cima daquilo ali, né, que possa falar para a empresa de que forma que tu lida com isso, né, que apesar de ter um defeito, já não sabe como é que tu faz para reverter, né, para contornar, então, bem isso, assim. Também coloquei, assim, alguns tópicos do que não fazer na entrevista. Então, uma coisa muito importante e que a gente vê muito alguns candidatos fazendo é ler o currículo para o recrutador, para o entrevistador. Então, assim, o entrevistador, ele já leu o teu currículo, ele já sabe dessas experiências, como elas estão listadas no currículo. Então, ele quer ouvir de ti coisas diferentes, abordagens talvez mais profundas com relação às tuas experiências. Então, que tu realmente coloque ali as tuas experiências mais aprofundadamente, assim. Então, não precisa tu estar lendo, recitando ali o teu currículo da entrevistadora, porque isso demonstra até mesmo que tu mesmo não conhece tua trajetória pessoal, né? Tua trajetória profissional. Então, é bem importante que tu já tenha, né, ensaiado o que tu vai falar, como que tu vai falar, quais experiências tu vai ressaltar, como que tu vai agregar essas experiências direcionando para a função da vaga. Então, não leia o seu currículo na entrevista. Além disso, uma questão muito importante que é não falar mal da antiga empresa ou empregador. Isso é bem importante porque vai demonstrar, né, uma questão ruim com relação ao candidato, porque ele não vai estar, isso demonstra que ele não vai estar de fato ali interessado, ou que isso pode prejudicar de forma que a empresa não tenha confiança em ti, né? Porque se tu falou mal dessa empresa, como que tu vai lidar com a que tu tá, enfim, concorrendo? Então, é uma questão bem complicada. Sempre evite falar mal da empresa. Se teve algum problema, explique de alguma forma que não coloque a culpada como a empresa como culpada. E sim sempre falando de uma forma mais assertiva, esse tipo de coisa. Mas sempre evite isso na entrevista. Então, também... O Arthur, pode falar. Desculpa. O Arthur Monteiro fez uma pergunta. Devemos analisar a pessoa que está nos entrevistando para saber se seremos mais proativos ou reativos na hora da entrevista? Nesse caso, saber se devo falar mais ou esperar ser questionado? Eu acho que, assim, é sempre bom equilibrar as duas coisas, né? Tu também questionar e tu também a hora de ouvir o entrevistador. Então, muitas vezes a gente tem experiências com candidatos que, enfim, eles são muito ansiosos e não esperam a gente falar essas questões, mas a gente também teve experiências com candidatos que eles não são muito proativos, a gente tem que ficar ali perguntando
para ele estar falando alguma coisa. Então, é importante tu equilibrar. Sobre essa questão da análise, eu acho que é importante tu, enfim, ter um contato visual com a pessoa, tu tá realmente ali e tendo essa experiência com a pessoa, mas não necessariamente analisando, assim, eu não sei se isso seria muito importante, mas o bom é sempre tu equilibrar essas duas coisas, equilibrar o quanto tu fala e o quanto tu tá ouvindo também, porque isso vai ser, com certeza, avaliado. Eu acho que tá mais assim dentro do que responder aquilo que lhe foi perguntado, mas não de forma tão objetiva, né? Porque, por exemplo, quando a empresa te pergunta assim, tá, mas como é que foi essa experiência lá nessa empresa? Qual era o teu cargo? Ah, eu era operador. Ou eu trabalhava na logística e deu. Né? Então, tá, mas como é que foi? Eu acho que mas é tu poder falar, tu ter esse lugar de fala, tu poder explicar como é que foi a tua experiência, mas não fugindo daquilo ali, né? Mas de forma sucinta, assim, de forma que tu demonstra que tu conversa, que tu consegue, né, desenvolver. Que tu vai falar, que tu desenvolve bem. Então, acho que tá dentro disso, assim. Sim, e também o que tu não deve fazer durante a entrevista é dar a impressão de que tu não tenha metas, um plano de carreira, um futuro, assim, um plano para o futuro. Isso prejudica o candidato porque demonstra que ele pode estar ali concorrendo à vaga apenas por uma falta de opção ou esse tipo de coisa. Então é bem importante que sempre que tu estiver numa entrevista de emprego, tu demonstrar interesse sobre a vaga e colocar os teus planos e enfim, tuas metas de carreira sempre ali como se tu realmente tivesse planejado. Então, realmente não demonstrar essa questão de, estou aqui porque foi a única coisa que deu, estou aqui porque, então vai essa vaga. Então, a gente vê muitos candidatos que têm esse tipo de comportamento e prejudica bastante o desempenho total do candidato. Então, é bem importante que tu se atente a essa questão e sempre direcione a empresa com os teus planos de carreira, com as tuas metas, e colocando o que tu realmente quer se desenvolver na empresa, e não tá ali simplesmente por falta de opção. Tem uma dúvida aqui do Elton, né? Então, referente àquilo que tu comentou antes, Grazi, da entrevista, né? De como é que a pessoa vai chegar para a entrevista. No que diz respeito a pesquisar sobre a empresa antes da entrevista, o que seria prudente saber tudo sobre a empresa ou pontos específicos, como datas de especiais da empresa, produto final clientes? Assim, sobre a empresa, tu não precisa estar decorando toda a história da empresa, enfim. É importante que tu esteja pesquisando ali sobre a cultura organizacional da empresa, que é basicamente como as pessoas atuam dentro dela e como que elas pregam os valores que eles estão colocando ali. Então, por exemplo, se a empresa é de cunho social, por exemplo, se a empresa todos esses valores que estão ali, que estão constando no site. Não precisa estar sabendo toda a história da empresa ou dados especiais. A empresa realmente quer saber sobre essa cultura organizacional que eles têm e também se tu sabe a área de atuação, esse tipo de coisa. Não é nada muito aprofundado que a empresa pede, mas que tu realmente tenha esse conhecimento sobre ela. Então, não precisa ficar preocupado com relação a decorar datas festivas da empresa ou datas históricas. Então, é mais uma questão de conhecer a cultura organizacional que a empresa prega e de conhecer a área que ela atua mesmo. Eu acho que isso casa muito, Grazi, com o que a gente tem conversado, do candidato poder se posicionar, né, frente à cultura da empresa. Sim. Como tu tinha comentado antes, o candidato ele pesquisa sobre a empresa, depois, né, ele faz a entrevista. Isso. Ele também tem que ver se essa cultura da empresa está alinhada com a cultura dele, né, com os princípios dele. Isso é bem importante, né? Sim, exatamente. Então, também, caso tu tenha se candidatado para uma vaga, por exemplo, no InfoJobs, que tu já conhece, já sabe da empresa, então, antes de se candidatar, também é importante que tu pesquise, né, para ver se realmente é o que tu quer. Então, depois que tu pesquisar, tu se candidatar à mesma vaga. Isso ajuda até mesmo a tu ser aprovado, né, a tu continuar no processo, ser selecionado, porque isso, a empresa vai ver que tu está alinhado com os valores que ela prega. É isso? Tem mais outra? Sim. A Carla fez uma pergunta referente ali à hora da entrevista, né? Referente a
benefícios. Devo questionar mais informações da vaga, salários e benefícios? Eu ia falar um pouco sobre isso agora. Então, assim, é interessante que tu demonstre interesse pela vaga, pelo salário, enfim, mas não é interessante que tu coloque isso como a principal aspecto do teu interesse. Então, por exemplo, a gente vê algumas situações, o candidato, a gente fala sobre as atividades, ele fala, ok, a gente fala sobre os benefícios, aí começa a questionar muito sobre os benefícios, mas eles dão quanto? Mas é cartão ou é auxílio? Essas questões podem tirar o foco, tá, do que tu realmente tá querendo ali, que é a vaga em si. E pode te prejudicar, porque pode passar essa impressão para o entrevistador que tu não tá interessado em exercer o cargo ali, mas sim nos benefícios e no salário. Tá? É interessante ali tu perguntar, porque é legal quando isso demonstra interesse da tua parte, mas não colocar isso como o principal fator do teu interesse. A Vanessa perguntou como não devemos agir em uma entrevista na questão comportamento. E aí a Bel Paiva questionou o que falar da tua vida pessoal, e que as coisas elas, né, relacionam. Tá. Sim, então assim, a questão do comportamento, assim, ser muito nervoso, ficar assim, mexendo muito os pés, mexendo muito as mãos, essas questões, elas dão a impressão de ansiedade e isso um pouco prejudica o candidato, porque, enfim, o entrevistador, ele está te analisando desde que tu entrou ali dentro da empresa. Então, isso é bem interessante, tu tá vendo, não mexer no celular, mesmo que tu esteja esperando para ser entrevistado, tá? Também essa questão de não ficar tão nervoso e tentar manter a calma ali, assim, prestar atenção no que tu tá fazendo com o teu comportamento corporal mesmo, assim, porque isso diz muito das nossas personalidades e de como a gente está ali no momento. Sobre a questão de falar coisas pessoais, até onde, né, até que ponto. Então, eu acredito que, assim, o entrevistador, ele vai te direcionando conforme, né, o que a empresa quer saber, enfim. Então, quando a gente pergunta alguma coisa pessoal, tenta não entrar tão profundamente a isso. Então, tenta sempre trazer coisas à tona, assim, coisas que realmente se relacionem com a vaga. Por exemplo, se a gente conversa, né, muitas vezes a gente vê que a gente está falando com um candidato e ele começa a falar muito sobre, enfim, namorada, família. Essas questões são um pouco complicadas de estar abordando, porque pode realmente passar uma informação assim que tu não tem tanto filtro do que tu está falando e também pode passar essa impressão que tu não veio preparado para a entrevista, então tu não sabe o que tu quer falar, qual é o teu objetivo ali, tá? Então, seria mais questão, sempre equilibrar o que o entrevistador está te perguntando e prestar atenção no que tu está falando. Então, também vem aí a questão do ensaio da entrevista, né? Então, saber o que tu vai falar, como tu vai falar, as experiências, é isso. Acontece muito, Grazi, que tu me remeteu agora, essa questão do falar algo a mais é a contação de histórias, né? Às vezes o candidato começa a contar uma história em cima de um fato que não precisava ser Não contado. precisava. Né? Não, mas Sim. eu estudava em tal universidade, eu saí da universidade porque aconteceu isso, não precisa Coisas saber pessoais. disso. Né? Só sair porque, enfim, teve alguns problemas, ou enfim, né, financeiros, e eu acabei precisando trocar de universidade. Ou, sair do emprego. Alguns problemas pessoais, a minha, né, enfim, mas não adentrar nos detalhes, né, porque aí tu acaba contando uma história na hora da entrevista, eu acho que isso é bem importante. Sim. Teria outra pergunta? Deixa eu ver aqui. Se o entrevistador perguntar sobre a empresa em que trabalhei de assuntos sigilosos ou delicados, eu vou responder ou é um teste dele para ver se sou confiável? Essa pergunta é difícil. Eu acredito que seja uma questão assim, depende muito do contexto, né? Mas eu acredito que tu sempre tem que prezar ali pela questão da tua ética mesmo, né? Então, enfim, se for questões muito delicadas, eu acredito que tu deve, enfim, desconversar, falar sobre essa questão de sigilo, que, enfim, que tu tem. E seria isso. Tu tem alguma coisa para adicionar, Amanda? Não, eu acho que é bem isso, sim, que tu falou, Grazi, vai de cada pessoa, né? Tem pessoas, por exemplo,
enfim, o que tu me remeteu ali, assuntos sigilosos, às vezes são coisas que não fecham com os princípios das pessoas, né? Claro, se o entrevistador te perguntar por que tu saiu, por questões pessoais, né? Tive alguns problemas, divergências ali e acabei saindo. Aí, se ele continuar te perguntando, enfim, eu acho que em algum momento tu vai ter que acabar falando, né? Mas o quanto mais tu te privar, assim, de tentar entrar muito, assim, é melhor, sabe? Mas sabe muito do teu princípio, assim. Sim, também. Teria outra? Sim. A Liana perguntou: boa noite, gostaria de saber como responder a pergunta na hora da entrevista. Por que você saiu do emprego anterior? Ou por que quer sair do seu emprego atual? Como responder essa pergunta sem perder a oportunidade para a vaga que estou concorrendo? Muito forte isso. Sim. Então, isso depende muito, né, do contexto, do porquê tu quer sair. Mas o que eu tenho como dica é tu sempre colocar de uma forma que, por exemplo, se a empresa que tu tá atualmente não te dá uma oportunidade de crescimento, esse tipo de coisa, tu fala, eu quero sair, porque eu não tenho oportunidade de crescimento, eu tô procurando isso. Então, sempre relacionando com a vaga. Por exemplo, não faz nenhum sentido o entrevistador te perguntar, por que você quer sair da vaga que tu está atualmente? Se a vaga que tu está atualmente tem as mesmas atividades, né, que da vaga que tu vai estar concorrendo, e tu fala, porque eu não gosto muito das minhas atividades. Então, essas questões, sabe? Então, sempre colocar ali um motivo plausível, digamos assim, né, e real, não mentir na entrevista. Então, sempre colocar esses motivos de forma que te direcione para a vaga mesmo. Então, a vaga tem possibilidade de efetivação. Eu vou sair dessa vaga porque eu não tive possibilidade de efetivação aqui. Então, sempre medir também o modo como tu vai falar, as palavras, para realmente não cair naquela questão que a gente falou antes, né? De não ter esse equilíbrio, acabar falando demais, acabar se prejudicando em função disso. Exato, concordo, super concordo contigo, Grazi. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa antes, mas a gente tinha planejado falar um pouco sobre as entrevistas online, né? Já tem uma pergunta aqui do Ícaro, se tem alguma dica, né, sobre comportamento nas entrevistas online. Sim, então, a gente estava entrando nessa questão. Então, é sempre legal, né, tu tá testando teus equipamentos antes da entrevista, né, testando, enfim, teu celular, teu fone, testando como que, pelo menos fazer um vídeo com alguém ali, uma chamada de vídeo para ver como que tá saindo. Além disso, sempre avisar os familiares em volta, né, que tu tá numa entrevista, num local de entrevista, então é bom ter um silêncio, né. Além disso, escolher um local adequado, né, iluminado, sem ruídos, testar o aplicativo que for colocado. Agora, hoje em dia, a gente está usando o WhatsApp, né? Integrar ali, a gente usa o WhatsApp porque a gente acha que é mais democrático, sim, também mais fácil para os candidatos, não tem que baixar outro aplicativo para estar fazendo a entrevista. Mas muitas empresas usam o Teams, usam o Zoom, o Meet. Então, depende muito da empresa, mas elas sempre vão estar te informando antes qual aplicativo que vai ser utilizado. Então, é importante tu também pesquisar sobre esse aplicativo, tentar fazer uma videochamada ali, simular para ver se vai dar tudo certo também, tá? Deixar o telefone carregado, caso tu utilizar, né, o telefone, ser pontual. Essa é uma questão bem interessante, parece óbvia, né, sendo pontual na entrevista. Mas é importante porque muita gente pensa que, em função da entrevista ser remota, ser por videochamada, não tem aquela carga, né, da entrevista presencial. Mas sim, tem. Então, sempre que tu tiver alguma entrevista que esteja por videochamada, sempre tenta ser pontual, colocar ali. São as mesmas regras das entrevistas presenciais. Então, a gente não pode subestimar a entrevista só porque ela está sendo por videochamada. Pelo contrário, a gente tem que tomar mais cuidado, porque a gente está num local que, enfim, pode ter ruídos, é a nossa casa, pode acontecer alguma coisa, tu pode não estar conseguindo entrar em contato ali por telefone, enfim, várias situações que não aconteceriam na presencial. Então, a gente tem que ter mais ainda cuidado com relação a isso. Também a questão da vestimenta, né, se tentar a vestimenta, aquelas questões bem das entrevistas presenciais, não se perder nessa questão. E também sempre informar, né, se tu tiver algum imprevisto, não conseguir, enfim, ter disponibilidade para estar participando da entrevista, é muito importante,
porque, como eu disse antes, tem a mesma carga de uma entrevista presencial. Então, tem essas questões. Se não conseguir comparecer ali, não conseguir estar no dia online para realizar a entrevista, sempre informar antes, tá? Teria mais uma outra dúvida? Acho só, Grazi, só para finalizar um pouquinho do que tu comentou agora, uma questão mais técnica mesmo da entrevista, né? Às vezes as pessoas não sabem muito bem como fazer, né? Então, a gente sempre pede, assim, o ideal é que tu posicione o teu telefone de forma que tu fique com as suas mãos livres, que tu não fique segurando o telefone durante a entrevista, porque vai acabar mexendo, dando ruídos, então, assim, coloca em um lugar, assim, isolado, né, dentro do possível, né, da tua realidade. Sim. Posiciona o teu telefone escolar em algum lugar, em algum, né, objeto, e aí tu faz a tua entrevista. Tu tem que ficar com uma postura um pouco mais longe, assim, da câmera, né, de forma que a gente consiga visualizar como é que tu tá, como é que tu vai falar, Sim. né, conforme teus gestos, enfim. Como a Grace falou, é uma entrevista normal. Então, como se fosse presencial, né? Então, o ideal é que tu tem que ser o mais formal possível, assim, né? Tipo, mais se prepare melhor, assim, né? Pra entrevista. Sim. Tem alguma dúvida? A Maria Rafaela perguntou como ela deve agir quando não tem experiência na vaga, só que o curso é compatível com a vaga, né? Então, não tem experiência, mas está cursando na área. Sim. Então, essa questão é sempre tu demonstrar o teu interesse pela vaga e por aprender. Então, é bem importante que tu sempre esteja ali expressando a tua vontade de aprender, enfim, já que tu não tem experiência na área. Também realizar cursos, né, como a gente tinha dito na outra live, cursos online, isso seria antes na entrevista, né, mas cursos online que sejam relacionados com a tua área também é bem importante, porque de alguma forma mostra que tu tem interesse em ingressar naquela área, e mesmo que tu não tenha uma experiência, tu tá ali se esforçando para ter alguma vivência nela. Então, o que a gente sempre valoriza, assim, muitas vezes muitas vezes não é a experiência do candidato, muitas vezes é o perfil pessoal que a gente chama ali. O perfil pessoal, que seria o comportamento dele na entrevista, se ele estava interessado, se ele foi comunicativo, se ele foi educado, se ele se preparou para a entrevista, se ele sabia o que ele ia falar, se ele se organizou o espaço que ele ia fazer, enfim, todas essas questões são quase 80% da aprovação do candidato. Muitas vezes a empresa, enfim, questiona essas questões, mas geralmente é o perfil pessoal que sempre coloca assim o candidato como um perfil muito bom. Sim. Grazi, ainda dentro das perguntas ali da entrevista, né? A Cláudia questionou: quando o entrevistador pergunta se você tem filhos e com quem ficaria, se ele ficar doente, qual a melhor forma de responder? Ah, sim. Então, assim, a melhor forma de responder é com sinceridade. Então, se ele tem que ficar contigo, enfim, essas questões, tu fala para o entrevistador que, enfim, tu vai ter que, infelizmente, tá se ausentando por algum momento e tá continuando com teu filho. A empresa provavelmente vai entender isso, tá? E não tem nenhum problema. O problema seria se tu omitir, né, essa informação e tentar de alguma forma amenizar não, mas alinhar essa questão, assim. Mas é sempre bom responder com sinceridade, de modo sempre educado, enfim, essa questão. As pessoas ficam com muito medo, né, Grazi, até às vezes de comentar que tem filhos. Então, a gente já entrevistou candidatos que falaram na entrevista lá na Integrar que não tinham filhos, e aí depois, enfim, a gente acaba sabendo, porque de uma hora ou outra tu vai ficar sabendo, né? Não é interessante isso, porque tu pode ter ido muito bem na entrevista, né? Tanto às vezes pode acontecer de aquela informação nem contar tanto assim para a vaga, né? Mas aí, se tu tem um candidato que já te mente na entrevista, a gente já tem um outro problema, né? Então, é muito importante isso da pessoa ser sempre fiel, ser sempre verdadeira, né, com aquilo que ela está apresentando ali. Sim. Teria outra pergunta, Amanda? Pode fazer? Na área das entrevistas, não. Então, o que eu queria te questionar, Grazi, acho importante tu falar, a gente falou muito das entrevistas online, né? Eu acho que é muito importante a gente falar de nós integrar a agência como entrevistador, né?
Se tu quer falar um pouquinho sobre. Uma questão, né, que a gente vê muito é os candidatos, assim, como os candidatos, eles se comportam frente à pré-entrevista, né, que a gente chama que é a entrevista na Integrar, na agência. Então, muitas vezes os candidatos, eles não estão, enfim, conscientes ali, eles estão sendo analisados primeiramente pela agência. Então, é bem importante que, enfim, tu dê essa devida atenção a essa primeira entrevista, porque ela vai realmente ser muito importante para o teu futuro encaminhamento para outras empresas. Então, por exemplo, essa aqui ela só está me encaminhando para vaga, não preciso estar tão arrumado, vou me arrumar melhor, vou, enfim, ter uma organização de falas melhor na entrevista com a empresa. Não pense assim, porque essa questão pode te prejudicar muito, porque, enfim, aquela entrevista que a gente faz, ela fica gravada como parecer, não fica gravada em vídeo, mas fica colocada ali o parecer da entrevista. Então, a gente sempre vai ver esse parecer para te encaminhar para outras vagas. Então, se o teu desempenho não foi tão bom, se tu não se preparou para essa entrevista, isso pode estar ocasionando na tua reprovação para ser encaminhado para outras empresas, tá? Então, é bem importante que tenha essa devida atenção para as entrevistas que são realizadas ali na agência mesmo. Tem mais alguma coisa para agregar? Sim, e é importante também, uma tecla que a gente bate muito, é que o candidato, tu é avaliado desde o momento que tu chega na Integrar, Sim. né? Então, a gente antes, quando os atendimentos eram presenciais, a gente via muito acontecer, assim, de a pessoa chegar ali, ser extremamente arrogante, ou, enfim, não ter muita educação com as recepcionistas, por exemplo, e quando chegava nas recrutadoras para fazer entrevista, enfim, mudava, né? E, enfim, fazia entrevista com excelência, mas tem que entender que a tua avaliação é desde o momento que tu chega, né? Então, a gente sempre pede, seja cordial com todas as pessoas que trabalham na empresa. E não só por isso, eu acho que é uma questão mesmo de educação, né? De necessidade, né? A gente ser cordial e educado com todos. Mas é importante as pessoas saberem disso, né? Desde o momento que tu chega até o momento que tu senta ali e é avaliado. E essa questão da gente poder, assim, se preparar para fazer uma entrevista na agência, é porque as empresas, elas a gente está trabalhando para eles, né? Então, a gente está ali para fazer a avaliação para eles. Então, eles vão nos perguntar como é que foi a entrevista, né? Às vezes as pessoas acham que a gente não tem contato com o RH das outras empresas, das empresas que estão fazendo recrutamento, né? Sim. Mas a gente tem contato, assim, quase todos os dias, né? Então, eles perguntam, mas e fulano, como é que foi? Como é que foi a entrevista? E aí a gente acaba falando, né? Então, bem importante isso. Bem importante. Isso. Teria outra dúvida? Deixa eu ver. A Silvia perguntou, vocês dão um feedback à pessoa sobre o resultado da avaliação? Da entrevista, no caso, né? Sim. Então, isso depende bastante, assim, que nem é uma questão que a gente sempre fala. Não existe um perfil ruim, e sim adequado para cada oportunidade. Então, essa questão, ela se relaciona muito com isso. Então, o feedback que é dado, por exemplo, a gente sempre fala, tenta estabilizar melhor o teu celular, tenta falar desse modo, tenta falar mais formalmente, uma apresentação mais formal. Então, quando a gente vai encaminhar para a empresa, ou até mesmo para o feedback para, enfim, outras oportunidades que a pessoa vai ter, a gente sempre tenta instruir dessa forma. Então, quando a gente vê que a empresa, o perfil da empresa é mais formal e o candidato não estava muito formal, a gente sempre fala, uma apresentação mais formal na empresa, porque eles têm esse perfil mais executivo, mas, enfim, eles são mais exigentes. Então, a gente sempre tenta dar esse feedback, tá? Então, seria isso, sim. Mas a gente sempre tenta instruir o candidato para ele, então, tá sempre se desenvolvendo e tendo um desempenho melhor, né? Para ser aprovado nas próximas oportunidades. Sim, Grazi. A Bel Paiva questionou, na entrevista online, tem um apelo maior à questão visual, quanto à apresentação pessoal e até o cenário onde vai estar? Então, como vai ser em casa, né? Às vezes a gente fica, tô na minha casa e não liga muito para isso. Mas o apelo, assim, não precisa fazer um cenário, assim, muito elaborado, apenas uma parte da tua casa que seja mais neutra, que não tenha, enfim, que esteja mais arrumada, organizada ali.
E essa questão, assim, é bem simples, quanto mais neutro, menos coisa, assim, menos poluição ali no cenário, tá ótimo. Então, não precisa fazer um grande cenário, assim, mas é interessante que o candidato, enfim, se coloque num local que sempre tenha mais silêncio, que tenha um cenário mais neutro, né, que não tenha tantos objetos ou seja mais organizado, tá? Isso, eu acho que, como a Grazi falou, né, o foco, na verdade, não é, claro, a gente tem que cuidar, mas é mais a Sim, questão de postura mesmo, né, é a forma sim, como tu vai te portar, porque pensando que cada um tá na sua casa e cada um tem a sua realidade, não tem como a gente ponderar, né, medir todos pela mesma régua. Então, é muito sim, mais, assim, a questão de comprometimento mesmo com a entrevista, né, de organização, sim. do que, enfim, né, arrumar um cenário, É, coloca livros e coloca tecidos atrás, né? Eu acho muito bom, sim, mas não é só isso que não conta, é né? isso, é. A Vanessa questionou, pensando na pergunta da Silvia, é importante a gente mandar um e-mail de agradecimento após a entrevista para mostrar interesse? Eu não acho que seja necessário. Eu acredito que seja legal tu fazer esse agradecimento até mesmo no ato da entrevista, né? Finalizando a entrevista, tu agradece a oportunidade e tudo mais. Eu não acho que seja necessário tu enviar um e-mail, enfim. O que que tu acha, mano? Olha, eu particularmente gosto, assim, quando a gente finaliza a entrevista e o candidato agradece, né? Porque Sim, conta muito daquela impressão, sabe? Eu não sei sim, como é que é pra ti, né, Grazi? Mas ao meu ver, assim, tu finaliza a entrevista e o candidato, muito obrigada pela oportunidade, enfim, fica sim, lá do sim, lado das cartinhas. Então, a gente já, né, já vê controle. Não, realmente, né, super enfim, tá super sim, interessado. Então, acho que é mais sim. essa ideia, assim, eu gosto, eu particularmente. Sim, eu acho importante sempre demonstrar, né? Qualquer coisa que vá agregar na demonstração do teu interesse é sempre bem-vindo. Então, também agradecer, não tem nenhuma contra-regra de não pode, mas qualquer coisa que tu faça, assim, que realmente agregue em tu expressar o teu interesse pela vaga e pela empresa, é muito válido. A gente não tem mais nenhuma pergunta, Grazi. Eu não sei se tu tem Uhum. mais alguma colocação para fazer sobre as Uhum. entrevistas online. Sobre as entrevistas online, eu acho que seria isso, sempre, né? Testar os equipamentos, essas questões e lidar com essa entrevista como se fosse presencial mesmo. Então, também Uhum. tem a questão da vestimenta, né? Evitar óculos, boné, camiseta de time, porque principalmente quando a gente está fazendo entrevista para agência, tu não sabe em qual empresa que tu vai ser encaminhado. Então, tu não sabe se eles têm um código de vestimenta, se eles são mais executivos. Então, sempre é bom ir para o padrão que é mais formal, tá? E sobre as questões, né, do que não fazer durante uma entrevista, como a gente tinha dito antes, não mentir, não mexer no celular, né, é muito importante, porque isso demonstra que tu não está tendo interesse na entrevista em si. Tu tem mais alguma coisa para agregar, Amanda? Não, somente o que tu comentou ali, eu acho importante a gente conversar um pouquinho, que é referente ali à formalidade, né? Uhum, Muitos candidatos, às vezes, a gente pergunta em entrevista, né? Porque a gente acha muito importante colocar isso para o candidato. Olha, essa empresa é bem formal, assim, então ela não gosta, por exemplo, que o candidato use acessórios, né? E a pessoa uhum, gosta, né? Então, sim, a gente sempre coloca essa questão para o candidato. Olha só, né? Enfim, tu tem perfil, tu quer a vaga, mas a empresa ela tem essas exigências. Como é que é para ti isso, para ti, né? sim, E isso é uma questão, assim, que acho importante cada um se perguntar, né, também. Porque às vezes acaba assim, não, para mim tudo bem, né? Enfim, só vai na entrevista e vai, acho que vai sim, dar certo. Só que, enfim, se não é de ti realmente, se não tá dentro da tua expectativa, né? Se não tá dentro daquilo que tu tá buscando, não é uma coisa que vale a pena, né? Enfim, tu te omitir assim bem, né? sim, entendi. E é bem importante essas questões que a Amanda teria outra pergunta? Já teria. Sim, Sim, deixa eu pode só ler falar. para ti aqui. A Suzana, eu não sei se cabe muito no que a gente tem visto, porque a gente não tem feito muitas entrevistas assim.
Mas como as recrutadoras estão trabalhando nas entrevistas online com os candidatos PCDs? Tem alguma dica para a hora da entrevista e como será o futuro desses candidatos? O RH está preparado? A gente não tem muita vivência com essas questões, com candidatos PCDs, mas eu acredito que a gente sempre, por exemplo, ali na Integrar, a gente está, quando candidatos PCDs vêm até nós, a gente sempre está aceitando o currículo presencial, né? A gente também está, algumas recrutadoras efetivas, elas realizam entrevista ali também. Então, essas pessoas, elas estão tendo um tratamento diferenciado ali também, por várias questões, né? Então, eu digo que essa questão não depende muito da empresa, da agência, mas a Integrar está lidando desse jeito. Então, sempre dando prioridade para essas pessoas também, presencialmente, enfim. Ela questionou, assim, a Suzana questionou se como é que será o futuro desses candidatos, né? Eu não sei muito bem como é que ela, enfim, que ela quis dizer, mas numa visão assim mais ampla, fora de pandemia, tá? Fora de entrevistas online, a gente tem visto que o RH está se preparando cada vez mais para a inclusão dos candidatos, né? A gente tem um crescimento de vagas que são inclusivas, né? Então, eu acredito, assim, que a gente está caminhando, claro, a gente tem muito que caminhar ainda, né? Mas o cenário, ele está, né, mudando, a gente vê que tem muito mais inclusão nesse sentido, né? E a preparação das recrutadoras também, a gente nota também que já tem, né, um maior desenvolvimento, assim, um preparo para receber esse candidato. Sim, que é muito importante essa questão da inclusão, né? Então, sempre a gente está dando prioridade para essas pessoas, sempre tentando colocar o que é melhor, né, mais cômodo para a pessoa estar concorrendo às vagas também. Tem mais alguma dúvida? Ali, sobre tatuagens e piercing. Isso. Quer falar um pouquinho sobre isso, Amanda? Enfim, muito dentro daquilo, para quem não viu a pergunta, né, o Roner questionou, tatuagens atrapalham na hora da contratação? Muito daquilo que a gente já tem comentado, que a gente vem batendo desde a outra live. Depende muito da empresa que está sendo contratado, né? Claro, antes, assim, uns anos atrás, a gente não podia, a gente sabia que era extremamente rigoroso, assim, que era um preconceito muito maior, né? Mas a gente já tem, sim, um campo, um cenário bem diferente, né, no que diz respeito às tatuagens. Então, muito relativo, de empresa para empresa, não é algo assim, olha só, não mostra suas tatuagens, não é algo, por exemplo, quando a gente fala, vai de roupa mais formal, a gente já não tem mais essa questão, né, é muito da empresa mesmo ser aberta para esses perfis mais ativos, enfim, mas acredito que é isso, assim, e é como aquilo que a gente falou, né, se há uma coisa importante para ti, se faz parte de ti, né, dos teus princípios, não tem por que também tu ficar escondendo, né? Enfim. Sim. Então, tem muitas empresas hoje em dia que não ligam para isso, não tem problema nenhum. Então, a gente sempre, né, funciona dessa forma. Tem uma pergunta ali do William Pereira. Para estágio, segue a mesma regra de tudo que está sendo falado? É principalmente para o estágio também, né? Então, eu e a Amanda, a gente é recrutadora de estagiários, né? Na Integrar. Então, nossa vivência que a gente está contando aqui são com pessoas que estão se candidatando a vagas de estágio. Então, principalmente nossas vivências são colocadas assim, mas eu diria para todas as entrevistas, assim, independente do cargo. Sim. Tem uma pergunta aqui que eu tinha visto antes. O Ícaro Correia questionou. Como agir se o entrevistador não parecer interessado em ouvir sobre as tuas experiências? Como reverter? Eu acredito que depende muito, né? Como a gente já falou muito. Mas, assim, sempre... Por exemplo, a gente está numa entrevista e a gente pergunta para o candidato como foi a tua experiência em tal empresa. E aí o candidato responde, eu fiz atividades administrativas. E aí termina. Então, essas questões, elas deixam o teu perfil menos atrativo. Então, sempre, se tu curar todas essas questões, se demonstrar sempre interesse, demonstrar, detalhar melhor tuas atividades, tá expressando ali que tu tá realmente a fim de fazer a entrevista, tá realmente querendo ser encaminhado para a empresa, tá querendo a vaga, eu acredito que isso não vai acontecer.
Então, sempre demonstrar, com tudo que tu for falar na entrevista, sempre demonstrar esse interesse e, enfim, tentar expressar ao máximo a vontade de estar ingressando na empresa. Grazi, as perguntas acabaram, não sei se alguém tem mais alguma coisa para colocar, né? Não sei se não gostaria de falar um pouquinho das nossas vagas, onde é que elas estão, né? Enfim, de forma de currículo. Só vou responder primeiro, rapidinho, a questão da Denise, que é mostrar muita confiança na hora da entrevista prejudica. Depende do modo como tu está demonstrando essa confiança. Isso pode ser interpretado por várias formas. Então, se a confiança que tu está colocando ali é no modo como tu fala, como se tu se impõe, é ok. Mas se tu se coloca um pouco arrogante, como se as tuas experiências fossem assim, tu fosse ser aprovado de cara para a entrevista, enfim, essas questões. Sempre a tua confiança vai até um limite, né? Para não estar passando até a arrogância, né? Então, essa questão não vai prejudicar, até mesmo te ajuda, porque demonstra que tu tem confiança no que tu fala e demonstra que tu é uma pessoa segura de si. Isso é bem importante. Principalmente com as recrutadoras de agência, né, Grazi? É aquilo que a gente tinha comentado, né? Às vezes as pessoas passam por cima ali da tua entrevista, achando que não tem nenhum valor, e aí acabam perdendo uma oportunidade, né? Então, bem importante. Sim. Acho que seria isso. Sim. Então, sobre as nossas vagas, tu quer colocar o card, Amanda? Amanda vai colocar o card para vocês aqui, sobre como que está sendo, então, o processo seletivo. O nosso processo seletivo ali na Integrar, ele está normal, tá seguindo normalmente. A gente apenas está realizando as entrevistas por videochamada, todas, né? Então, se tu quiser encaminhar teu currículo, tu pode estar entrando no nosso site, que o link está na bio do Instagram. Além disso, tu pode estar vendo também no grupo da Integrar, que se chama Vagas Integrar, aqui no Facebook mesmo. E também tu pode estar conferindo nossas vagas no mural da SEG mesmo, tá? Então, tu pode estar encaminhando o teu currículo ali para o estágios@integrar-rs.com.br. Se possível, né, colocar o código da vaga que tu quer, que geralmente aparece ali na divulgação da vaga, e encaminhar teu currículo ali, que tu já vai estar concorrendo à vaga. Tá? Tem uma questão ali que eu vou responder rapidamente, que é da Daniele, como lidar com os testes psicológicos nas entrevistas. Isso sempre nos deixa ansiosos e preocupados. Eu acredito, assim, que como a gente, né, recrutadoras, o teste é da mesma forma. Não tem um perfil ruim, ele não vai te falar, essa pessoa é ruim, não contrate. Esse teste, ele vai colocar a tua personalidade. Vai colocar como que é a tua atenção, ele também vê como que tu lida com situações estressantes, enfim. Então, ficar tranquilo, que isso não vai, de alguma forma, te colocar como uma pessoa ruim ou boa, ou tu tem que se esforçar muito. Só ficar tranquilo, prestar atenção ali nas coisas que são dadas, né? E tentar não ficar nervoso o máximo possível. Essa é a dica que eu dou. Porque esse teste, ele não vai te colocar como perfil ruim, e sim adequado ou não para a vaga. Então, sempre é essa mensagem que a gente deixa. Tu não tem um perfil ruim porque não foi aprovado numa vaga. Tu só não estava se adequando à oportunidade que foi dada. E talvez muitas outras oportunidades, tu vai estar se adequando e se encaixando. Então, não precisa disso. São competências, né, Grazi? Sim. São competências, é importante pensar nisso, não é um certo ou errado, são competências que algumas vagas exigem algumas, outras não exigem outras, e a gente pode ver quem é que tem as competências, né? Então, de uma forma bem mais tranquila, assim, só faz ali de acordo com o que tu é, enfim, da forma como tu consegue fazer, e vai dar tudo certo. Sim. Acho que seria isso, as nossas vagas, né, falando novamente, elas estão no nosso site, que tu pode acessar também pelo link na bio do Instagram, e além disso também estão no nosso grupo do Facebook, que se chama Vagas Integrar, a gente está sempre divulgando ali as vagas, e também tu pode estar vendo a partir do mural da SEG, do site mesmo da SEG. Muito importante na hora de se candidatar o pessoal já ter ali os requisitos, né, pessoal? A gente sempre bate nessa mesma tecla. Então, manda teu currículo ali se tu realmente faz aquele curso que tá exigindo, se tu realmente mora naquela zona ali que a empresa tá exigindo,
tem muito mais chances, né, da gente entrar em contato, então, e tá chamando vocês, né, para entrevista, tá? Eu acho que Sim. é bem por aí. Uhum. Não sei se você quer mais pontuar mais alguma coisa, Grazi. A Andressa fez uma pergunta importante aqui. Vocês percebem mais dificuldades de vagas para mulheres no mercado de trabalho para técnico em segurança do trabalho? Então, essa questão, né, da mulher no mercado de trabalho, ela é bem delicada, mas eu acredito que tem áreas, né, como informática, logística, técnico em segurança do trabalho, que são dadas, né, como masculinas, entre aspas, bem entre aspas. Isso está mudando no cenário atual, assim, do mercado de trabalho, e as empresas realmente estão abrindo, né, enfim, estão se conscientizando de que não tem nada a ver essas questões de gênero. Então, acredito que aos poucos a gente tá mudando essa questão, mas ainda tem muito, né? Tem muito dessa questão ainda. Mas quer apontar mais alguma coisa, Amanda? Não, era isso mesmo, só aproveitando, Andressa, a gente tem vagas para técnica de segurança do trabalho, Sim. né? Então, se quiser dar uma olhadinha no nosso site lá, só se candidatar, mandar teu currículo. E é isso, sim, a gente tem vagas, bastante vagas ali para área administrativa, né, pessoal? Vaga de RH, então, Comercial. isso, comercial, então, logística também, então, vendo interesse nas vagas, dá uma olhadinha nos sites ali, nos murais, né? Mandem o currículo de vocês para nós, que a gente vai estar entrando em contato, vai estar analisando, fazendo a triagem, né? E Sim. chamando para as entrevistas, tá certo? Uhum. E se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos processos, tudo mais, vocês podem estar enviando para o mesmo e-mail também, estágios ali, que a gente vai estar sempre tentando, enfim, responder as dúvidas de vocês. A gente também tem vagas para Caxias do Sul, eu não sei se tem alguém aqui da SEG de Caxias do Sul, que, enfim, colocam que eu acredito que seja uma vaga comercial. Então, para quem é de Caxias do Sul, quer participar também, a gente tem essa vaga. Também a gente pode estar vendo, a gente tem vagas no curso de marketing, administração, graduação, ou técnico em administração, é bem tranquilo. Tá certo. Então, acho que é isso, Grazi. A gente sim. vai encerrando por aqui, né, pessoal? Agradecemos, então, a presença de todos vocês, né? É muito importante a gente ter esses momentos. E é isso, a gente se disponibiliza ali no e-mail, né? Enfim, para qualquer eventual dúvida. Mas, muito obrigada. Obrigada, gente. Boa noite. Boa sorte nos próximos processos. Tchau, Clarice. Boa noite. Clarice, tu tá mutada. Agora foi. O meu microfone ele liga e fecha sozinho. Sim. Boa noite a todos, agradecemos muito a participação de todos e ficamos agora, né, para uma próxima oportunidade para dar seguimento a essas questões que são bem importantes. Parabéns, meninas, pela live e muito obrigada pela participação. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.